Hoje eu estou aqui na beira da cama, ajoelhado, numa posição bastante conhecida por aqueles que fazem as suas orações, para falar que espiritualidade tem tudo a ver com o lugar original. E pensar a própria fé, ou a ausência da própria fé, vai nos ajudar a encontrar esse lugar de paz interior. E é claro que quando a gente fala a respeito de Deus, quase sempre a gente cai no campo religioso, porque a religião, em geral, é aquela que advoga para si a representação oficial da espiritualidade dos humanos na Terra. Ou seja, para eu ser espiritualizado, eu preciso pertencer a uma religião. E normalmente cada religião exerce um determinado controle sobre aqueles que se identificam com ela. Então, se você é evangélico, a igreja evangélica, ela detém o poder e o controle sobre aqueles que se dizem evangélicos ou se identificam com a fé dos evangélicos. Aquele que é católico, a religião católica, ela domina sobre aqueles que pensam parecidos com a religião católica e que se submetem à religião católica, criando então guetos religiosos, espaços bastante delimitados, de maneira que a espiritualidade parece não sobreviver fora desses arredutos religiosos. No entanto, o que eu estou propondo como reflexão aqui nesse vídeo de hoje é que a espiritualidade ela transcende os muros da religião. E que é possível sim ser espiritual, crer em Deus e não necessariamente estar dentro de uma determinada religião. É possível ser cristão do tipo que segue os ensinamentos de Jesus, sem necessariamente fazer parte de um grupo específico, tendo o seu nome no hall de membros desse ambiente e sendo conhecido como discípulo daquela religião. E é exatamente nesse lugar que eu me encontro. Eu já fui católico, eu já fui evangélico, minha mãe já me levou para a benzedeira numa determinada época da minha vida, e eu vivi uma experiência espiritual com o passar de muitos anos que me conduziu ao caminho em que estou hoje. E aí eu quero contar um pouco para você sobre esse caminho e eu quero dizer para você o porquê que essa experiência religiosa espiritual / ela se transformou numa experiência de pacificação interior. É nesse momento que algumas pessoas podem sair do vídeo, porque podem não se identificar com esse assunto, podem não gostar, ou mesmo podem até ter medo de tocar nesse assunto, de refletir sobre esse assunto, porque esse assunto mexe com uma das bases mais profundas do ser humano. Quem sou eu? Para que eu vivo? Existe vida após a morte? Deus existe? Quem é Deus? Ou o que é Deus? E muitas pessoas já se sentem resolvidas o suficiente para não tratarem mais esse tema e não quererem refletir mais sobre esse assunto. Mas se você é uma pessoa aberta para boas reflexões, acredito que você não vai ter dificuldade nenhuma em refletir comigo tudo que eu vou propor aqui como caminho de pensamento. E também como um testemunho pessoal. Bom, até a minha adolescência eu fui um discípulo da religião dos meus pais e das pessoas que eu admirava. Eu ia nas reuniões, nos rituais, nas organizações religiosas, sempre como uma forma de demonstrar uma certa postura amistosa. Eu gosto da ideia de Deus. Me parece interessante tudo isso que está acontecendo, esse movimento, essa organização, os retiros, as reuniões, as celebrações. E então, nesse processo, eu aderi às religiões que mais me eram convenientes naquele momento. Então eu me batizei
no catolicismo, quando criança, depois, quando era um pouco maior, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma, depois eu me tornei evangélico, e nesse processo de me tornar evangélico eu também me batizei, eu também fiz vários dos processos ali daquele ambiente religioso, eu fui discipulado, recebi um certificado, então eu conheço bastante desses dois universos. Mas em 2017, aliás, em 2003, quando eu tinha 17 anos, eu fiz um mergulho espiritual, eu tive uma experiência muito profunda que mudou para sempre o meu paradigma interno. O Deus dos meus pais, ou a religião dos meus pais, ou a religião das pessoas de fora, parou de fazer sentido para mim uma vez que eu tive uma experiência interna que me catapultou para uma nova realidade. É como se, para os meus olhos, abrisse um novo mundo, um novo horizonte. E aquilo que apenas era externo, do tipo as canções sobre Deus, os pensamentos sobre Deus, a filosofia sobre Deus, se transformou numa experiência pessoal, interna e inconfundível. Deus, de alguma maneira, se manifestou presente, não apenas para o lado de fora, mas agora calibrando o meu olhar, mudando aspectos viscerais da minha alma, me transformando não em uma pessoa absolutamente exemplar, mas me transformando no meu eixo mais visceral. É como se houvesse uma outra entidade viva, dinâmica, linda, plural, incrivelmente bela dentro de mim, agora guiando os meus pensamentos, me conduzindo pela vida, respeitando a minha liberdade de ser e de decidir, ao mesmo tempo que trazia sobre mim um paradigma que era impossível de não se ouvir, um paradigma impossível de ignorar, sensibilizando a minha interioridade de uma maneira tão profunda que eu não consigo negar isso, independentemente do quanto eu estude a respeito das religiões e das falcatruas e daquilo que muito se fez em termos de maldade em nome de Deus. Nada dessas coisas me fazem me separar dessa visitação espiritual profunda, que não apenas me visitou como um parente qualquer visita e vai embora, mas como alguém que passou a morar dentro de mim e se transformou no meu mais fiel e leal amigo. E aí algumas pessoas podem dizer, mas Rodrigo, essa experiência que você teve, de repente não foi apenas uma experiência psicológica, porque todos nós passamos por mudanças, transformações. Mudanças psicológicas nem sempre estão de acordo com o fato, a realidade. Muitas vezes você pensa algo sobre o mundo e esse algo não tem necessariamente conexão com o que acontece no seu cotidiano. E com o passar do tempo você vai mudando e vai percebendo que era uma viagem pessoal, era uma coisa sua e não tinha nada a ver com a realidade. Como, por exemplo, se eu passar a acreditar que eu posso voar, basta eu pular de um prédio e eu vou perceber que essa crença era apenas uma questão psicológica, não tinha nada a ver com a realidade de fato e de verdade. Conquanto essa experiência espiritual, ela não foi apenas para o lado de dentro, ela também criou experiências para o lado de fora, tão contundentes, tão reais, que essas situações diárias, cotidianas, criaram dentro de mim uma validação dessa experiência.
Então não foi apenas uma questão de mudar de pensamento, foi uma questão de, em sendo habitado por essa entidade espiritual graciosa, o mundo, a vida, passou a, de muitas formas, se conectar com essa experiência que eu tive. E a partir daí, milagres pude presenciar, experiências insofismáveis, pro lado de fora, eu passei a experimentar. E mesmo passando o tempo, eu fui me conectando cada vez mais com essa experiência, de forma que eu passei já por muitas coisas na vida, por muitas dificuldades financeiras, problemas de saúde, eu já passei por várias coisas, mas nada disso foi capaz de me desconectar dessa essência que se instalou em mim naquela situação, aos 17 anos de idade. Então, quando a gente fala sobre Deus apenas a partir de textos, apenas a partir de filosofias que interrogam, que pensam, que fazem perguntas pertinentes, a nossa experiência sobre Deus é uma experiência extremamente limitada, porque me parece que a transcendência de quem Deus é só se experimenta na transcendência da própria entrega no processo. Usando uma metáfora presente no filme do Indiana Jones, a experiência com Deus é uma experiência de fato de fé. De tal maneira que sem a fé é impossível validar esse processo. No filme Indiana Jones, ele dá um passo numa ponte invisível e só depois que ele dá o passo é que ele toca um determinado chão que ele não estava vendo com seus olhos. E aí ele dá outro passo na ponte invisível. E aí ele vai percebendo que ele consegue caminhar, que aquela ponte invisível era apenas invisível aos seus olhos, mas ela era tão real quanto qualquer outra coisa do universo. E a experiência de fé, ela é exatamente isso. Há aqueles que nunca decidem dar um passo de fé nessa direção e, portanto, nunca experimentam a profundidade daquilo que eu experimentei e que muitos outros experimentam. E que é, de fato, a proposta do ensino de Jesus. Veja, Jesus não é alguém que está chamando as pessoas para uma religião. Jesus não tem problema, por exemplo, em mandar o gadareno, que tinha sido liberto de alguns espíritos ruins, para casa. Todo mundo queria se amontoar em torno de Jesus, e os discípulos, os que foram considerados apóstolos, enfim. Mas Jesus não tinha problema de mandar o cara para casa, para viver um outro estilo de vida, que não necessariamente fosse em torno de tudo que iria acontecer com ele, em sua morte, ressurreição, e grupos, e igrejas, etc, etc. Por que Jesus não tem problema de enviar o gadareno para casa? Porque a espiritualidade proposta por Jesus, ela não está presa a ritos, nem a determinadas pessoas específicas, e nem a determinados cleros religiosos. A experiência proposta por Jesus é uma experiência visceral, que envolve a realidade no sentido de que tem a ver com amor, com generosidade, com empatia, com uma postura crítica a respeito do mundo, e que vai encontrar os seus espaços de convívio, de reunião, de cuidado mútuo, mas a espiritualidade, ela não perde a sua característica libertadora e poderosamente livre na existência humana, porque, como o próprio Jesus afirmou, os que são nascidos de Deus são como o vento, que sopra para onde quer, e que não se sabe nem de onde veio e nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito.
de forma que qualquer pessoa que queira aprisionar os outros em sua fé está vivendo contra o ensino do Evangelho, porque o ensino do Evangelho é um ensino de libertação de qualquer que seja o poder, de controle, de manipulação, de tentativa de encaixotamento da experiência do ser humano com Deus. E aí é nesse sentido que, quando você encontra essa experiência e você encontra dando um passo de fé nessa direção, aí tudo aquilo que você apenas ouvia falar e que parecia superficial demais, começa a se encarnar em você de uma maneira viva e dinâmica. E aí você passa a entender as palavras do apóstolo Paulo, por exemplo. Você passa a entender por que seres humanos tão simples se entregavam à morte por essa causa, por essa consciência. Por que essas pessoas não negavam a própria fé, mesmo que fossem jogadas aos leões? Daí você entende aquilo que Jesus próprio disse, que as suas ovelhas ouviriam sua voz, porque a voz dessa divindade, ela se torna nítida, ela se torna insubstituível, incomparável. Ela tem uma textura musical própria e inconfundível. Você pode ouvir muitos assovios, muitos pensamentos, muitas filosofias, você pode ler muita coisa, você pode aprender muita coisa, pode estudar muita coisa, mas existe essa voz que permanece ali, presente com você, mesmo quando os seus sentimentos estão atordoados, mesmo quando você está chateado, mesmo quando o dinheiro está faltando, mesmo quando a saúde física está faltando, ou mesmo quando você, mentalmente falando, está confuso na vida, aquela voz permanece ali, intacta, porque é uma voz que vem de dentro. E aí dá para você entender e supor por que eu disse que espiritualidade tem tudo a ver com o lugar original. Porque a promessa de Jesus é que essa paz que passa a nos habitar quando a gente começa a concordar com essa voz interior, essa paz, ela, como o apóstolo vai dizer, ela excede todo o entendimento. Ela vai para além das lógicas humanas. Às vezes o mundo está caindo ao seu redor, mas tem uma paz visceral presente ali. Porque é como se você estivesse em um colo de amor e de graça, enquanto está acontecendo uma chuva de granizo. E você, quando de fato tem fé para caminhar assim, e eu confesso que nem sempre eu tenho fé para caminhar assim, quando você caminha concentrado nesse amor, confiante nesse amor, nesse acolhimento essencial e visceral de Deus na sua direção, de fato você pode ser espancado, perseguido, pode até estar face a face com a morte. Mas a vida ganha um outro tom para você. A vida ganha uma outra perspectiva. De tal maneira que você, no fundo, não teme mais viver e nem encarar a morte e nem encarar todas as vulnerabilidades desta vida. De fato, você passa pelo vale da sombra e da morte e, essencialmente, você não teme mal algum, porque existe
um consolo divino na sua direção, que te dá a convicção de que você não está sozinho enfrentando aquilo que você está enfrentando. Olha, a partir do momento que eu entendi isso, e que isso se tornou presente dentro de mim, eu fiz muitas viagens pela vida. Tive muitas profissões, vivi coisas que eu nunca imaginava que eu iria viver, como a experiência do divórcio. Eu vivi a experiência de me desgarrar de experiências denominacionais, institucionais e religiosas que eu nunca pensei que eu teria que tomar decisões nesse nível. E estava muito confortável na posição que eu ocupava. Mas a partir do momento que eu entendi que essa voz, ela me chamava para a vida, para o cotidiano, para a liberdade, nenhum outro tipo de jugo de escravidão foi capaz de me prender novamente. De tal maneira que até hoje, mesmo fazendo parte da experiência do Caminho da Graça, que é um movimento muito interessante com o qual me identifico muito, qualquer coisa que se pareça ou que se parecesse com aquele jugo de escravidão, eu teria toda a coragem e liberdade para dizer: nessa direção não tem nada a ver comigo. Nessa direção eu não vou. É um caminho sem volta. Você se transforma numa pessoa livre o suficiente para não ter medo de dizer não para tudo aquilo que não se parece com o Evangelho de Jesus, com o ensino de Jesus. Independentemente se as consequências disso for perder seu dinheiro, perder o seu salário, ou perder amizades, perder vínculos, que talvez só estivessem estabelecidos uma vez que você estava em conexão com aquele ambiente religioso. Então, hoje, eu quero encerrar esse vídeo dizendo que o lugar original vai passar por esse lugar da sua espiritualidade. E eu não estou dizendo que tudo aquilo que eu vivi precisa necessariamente acontecer naqueles termos com você. Porque ai de mim se eu me tornar um ser humano que acha que Deus age por padrões, que Deus tem um jeito meio que em série, como numa fábrica, de agir com todos os seres humanos. Não, isso é papo religioso. A religião é que gosta de colocar Deus num quadradinho, num cercadinho. A maneira como Deus se relaciona com você, ela é absolutamente diferente da maneira como Deus se relaciona comigo. Porém, quando nós somos atingidos pela mesma essência, a gente de alguma maneira se une, a gente de alguma maneira se entrelaça nas histórias, a gente quer fazer parte da vida um do outro, de alguma maneira. Porque, de fato, a gente se enxerga de uma maneira mística como irmãos. Irmãos da mesma jornada, irmãos da mesma caminhada, da mesma fé. Ainda que não sejamos irmãos da mesma religião, entende? Somos irmãos da mesma essência, do mesmo lugar original. É o lugar original antes do nosso lugar original. O nosso lugar original tem a ver com a nossa vocação pessoal, os nossos pensamentos, a nossa personalidade, a nossa essência. Mas existe um lugar original que é onde nós fomos pensados, que é onde nós fomos desejados. É o lugar anterior. É como se o nosso lugar original fosse a antessala para uma experiência muito mais profunda. Uma experiência que transcende quem nós somos e o nosso período histórico. É uma experiência para além do aqui e do agora. É uma experiência para a eternidade. E é por isso que esse lugar original, nosso, particular, pessoal, quando ele começa a namorar, a se relacionar
com esse lugar original que é anterior à nossa existência, que é essa experiência do divino, da graça de Deus, milagres começam a acontecer. Coisas impensáveis começam a acontecer. Transformações que vão para além das nossas decisões pessoais, porque existe sim o espaço da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio, ao mesmo tempo que existe também o espaço da graça, da soberania e da pessoa de Deus se relacionando com a gente. E essa mistura nos leva a lugares inimagináveis. Nos leva a experiências que, com o passar do tempo, você não fala mais sobre Deus apenas. Deus não é um conhecimento externo para você. Você sabe Deus. Você é em Deus. Por isso que seria tolice eu gastar esse vídeo tentando te convencer de alguma coisa, ou com argumentos filosóficos ou teológicos de que, olha, Deus existe porque A mais B é igual a C. É uma besteira, eu não me coloco nesse trabalho, porque para mim é inutilidade filosófica. Deus é muito mais do que um pensamento, é uma experiência. E é uma experiência que você só vivencia se você baixar a guarda, se você parar de se justificar para os outros e talvez até para si mesmo. Se você for capaz de adentrar essas camadas até chegar no âmago do seu ser. Se você não é capaz de fazer essa viagem de fé, Deus vai ser sempre uma teoria, às vezes amada e às vezes odiada por você. Mas se você tiver a coragem de fazer essa viagem interior, isso que eu estou fazendo aqui, que é a representação de um momento com a divindade, de oração, de verbalização, vai passar a fazer muito sentido para você, não como um rito religioso, mas como uma experiência essencial, visceral, para a sua vida toda. Eu sei que algumas pessoas não vão entender nada do que eu estou falando, mas quem entendeu, coloca aqui nos comentários. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nos comentários.